Bom dia, bom dia. Bom dia para quem é do dia. Já já a maravilhosa da Cíntia vai entrar para a gente bater um papo. Cíntia, amiga, já te enviei o convite, aceita aí. Bom dia, minha maravilhosa pastora Alba, bom dia. Minhas coordenadoras lindas, minha amiga maravilhosa, Dani, bom dia. Já já a Cíntia entra, já enviei o convite para ela. Nós vamos falar hoje sobre o maternar de uma criança, um pré-adolescente, um adolescente TOD, o transtorno opositor desafiador. E eu convidei para estar comigo nessa live a maravilhosa da Cíntia, que também é mãe de uma criança TOD. Olha ela aí. Bom dia, Cíntia. Você me vê, Marcela? Não te vejo, Eu também não te vejo. mas eu estou me vendo. Você consegue se ver? Não, eu não te vejo e não me vejo. Não tem que Estranho. virar a câmera. Não. Aê! Agora eu estou te vendo. Tá, eu não te vejo. Me Mas vejo, você se vê, você se ouve, me vejo e me ouço. E só te então tá ouço. ótimo. Você vê e ouve os comentários, Vejo os comentários e te escuto. então tá ótimo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, tudo bom, querida? Finalmente a nossa live saiu. Gente, o que a gente marcou essa live. Obrigada, Ana, pelo retorno. Então vocês nos veem, vocês nos ouvem. Amém. Cíntia, finalmente, foi quase um parto, né? Verdade. Essa live, mas que bom que a gente conseguiu, né? E eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né? E depois eu vou falar um pouquinho de mim e a gente vai dizer o porquê que a gente está aqui nessa linda manhã de quinta-feira. Vamos lá? Vamos, meu nome é Cíntia Matos, eu sou mãe de uma criança com TOD, sou mãe de 3 crianças e o meu caçula, ele tem TOD. E por causa dessa trajetória com o meu filho, eu me tornei especialista em TOD e hoje eu oriento mães e pais a fazerem o manejo parental da maneira adequada. Muito bem. Gente, eu vou ter que rasgar a seda para a Cíntia. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A Cíntia, ela foi uma das primeiras pessoas que me auxiliou no maternar com TOD. Né? Quando descobri o diagnóstico da Maria Luísa, não tinha tantas referências assim na internet. Então, tiveram 3 pessoas que foram referência para mim. E a Cíntia é uma delas. E eu fiz o curso, tá? De educação parental com a Cíntia. E por que eu fiz o curso com ela? Porque tinha uma coisa que me chamava atenção. Ela falava assim, a minha educação parental, ela é adaptada para uma criança que tem o transtorno opositor, né? E isso foi o grande divisor de águas. Eu fiz, depois o Fabiano fez. E, de fato, né, a gente percebe que na tríade, né, do tratamento do TOD, você saber o manejo é o que faz, de fato, você ter um excelente resultado. Então, eu amo a vida da Cíntia. Eu morava lá no Espírito Santo, o Senhor me trouxe para Rio das Ostras, para a cidade da Cíntia. E o Senhor, assim, né, não une vidas, ele une propósitos. E Cíntia já me abençoou assim, de várias formas, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Marcela, né? Sou mãe de uma menina,
que também está dentro do transtorno opositor desafiador. Foi o primeiro diagnóstico que a Maria Lusa teve, né? Foi o primeiro desafio que a gente teve nessa jornada da maternidade atípica. E, assim como a Cíntia, eu decidi fazer do limão uma limonada, né? Eu entendi que era desafiador, que era real, e aí eu resolvi estudar, resolvi me especializar, e acabou que eu e Cíntia fizemos uma das especializações juntas, né? E a gente tem aí, nesses anos de maternar de TOD, vivenciado muitas coisas, vencido muitas coisas, né? E aprendido, né, amiga? Sim. Muitas coisas. E a gente resolveu fazer essa live porque a gente percebe, né, que o TOD, ele é um transtorno que ele é muito subjugado. Na verdade, ele é um transtorno, né, amiga, que às vezes ele nem é considerado. Isso. E eu acho que esse é o maior desafio para quem é mãe, pai ou responsável por uma criança dentro desse transtorno. Porque as pessoas não validam esse transtorno como um transtorno mental, assim como validam o autismo, por exemplo, TEA. Agora a gente vê esse movimento muito positivo a favor do TDAH. Mas a gente percebe que, com relação ao TOD, tem ainda uma lacuna, um abismo muito grande, né, onde as pessoas preferem subjugar ou julgar o comportamento daquela criança e, como consequência, julgar o maternar daquela mãe, principalmente da mãe, né? Eu tenho uma amiga que fala para mim assim: filho feio não tem pai. E aparentemente filho com transtorno também não, né? É só a mãe que, né? Claro que os pais têm uma grande parcela nessa melhoria, enfim, mas é sempre a mãe, né? Porque a mãe está no maior tempo ali e tudo. E a gente, né? Então, Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por quê? Ô, Marcela. Né, gente? A intenção da nossa live aqui é realmente olhar pelo olhar da maternidade. No final, a gente vai falar sobre a nossa vida profissional, os anseios que a gente tem, mas a gente quer muito, assim, explicar para quem nos ouve nessa manhã como é que é o olhar, como é que é o coração da mãe de uma criança com esse transtorno. Então, Cíntia, fala para mim, como é que foi a experiência? Tive o diagnóstico, e agora? Não, enquanto você falava aí, né, sobre os comentários das pessoas a respeito do diagnóstico, né, como a gente escuta que, é birra, é uma coisa que os pais inventaram para justificar a falta de pulso, antigamente não tinha isso, e aí só me remete à dor do diagnóstico, né, que a gente vivencia o que a gente chama de luto, né, porque a gente idealiza aquela criança quando a gente está gerando ela. E aí, depois que essa criança nasce, começam a vir os conflitos e a gente passa por um luto. O luto daquele diagnóstico de saber que meu filho não vai ser como as outras crianças, meu filho vai andar na rua e vai ser julgado. Como eu tenho 2 filhos anteriores, né, ao meu filho com TOD, eu vivia num pedestal de mãe ótima, porque meus filhos eram super disciplinados, são meninos que na escola não tem reclamação, todo lugar que ia era só elogio. E quando veio meu filho caçula com o TOD, me jogaram lá de cima, né, desse pedestal de mãe perfeita, vamos dizer assim. E já foi difícil vivenciar essa dor, né, Marcela? De alguém te dizer o que é TOD, de você pensar no futuro e ficar sem esperança, e ainda vivenciar diariamente, encontrar com pessoas que acabam de enfiar o dedo na ferida, vamos dizer assim, que já é uma ferida que está aqui latente, e aí encontra uma pessoa e diz que nada, isso aí é porque a mãe não educa, parece que dá uma futucada ali e dói ainda mais, né? E exatamente. A importância da gente se fortalecer para enfrentar essas pessoas, que a única forma é estudando. Infelizmente, a gente precisa buscar informação para que a gente, até quando vai aos profissionais, a gente esteja respaldada desse conhecimento para que a gente possa argumentar e buscar essa proteção que a gente precisa quando a gente encontra essas pessoas que não conhecem o transtorno e julgam, baseado no que veio aí na televisão, na mídia, ou até nos próprios preconceitos. E falando um
pouco sobre essa questão do TOD ser um transtorno novo, né? Uma coisa que é de agora, porque tem muito essa questão de essa geração não sabe educar. E aí eu me lembro da pós, né? Que a gente estudou junta, e a gente viu lá que desde 1980 o TOD já está no DSM-4. Então, não tem como dizer que é um transtorno que a nossa geração inventou para justificar os filhos mal educados. E se a gente for mais distante ainda, a gente vê que no DSM-2 já se falava sobre o TOD, das características do TOD, mas não com o nome de TOD, né? O nome veio depois. Então, não tem como esse preconceito, né? A gente deixar isso se propagar, porque aí se a gente usa esse argumento, a gente refuta na hora o argumento dos preconceituosos. Exatamente. Para quem não sabe do que a Cíntia está falando do tal do DSM-5, eu vou mostrar aqui para você. Eu gosto muito, sabe, Cíntia? É igual aquela coisa assim, quando alguém pede a sua carteira de identidade, você mostra. Eu amo mostrar o DSM-5. Eu amo. Me empodera. Com certeza. Porque dentro dele está descrito o que a Cíntia falou, né? E aí ontem eu eu li uma pessoa falar assim, mas você está validando o CID? Você está validando a ciência? E aí devem ter essas pessoas que acham que vacina ainda causa autismo. Eu não vou ficar discutindo com esse tipo de gente, não dá, né? Porque o que é o DSM-5? Vamos lá, o DSM-5 ele é um manual psiquiátrico feito por médicos especialistas, né, que estudam, dedicam a sua vida, né? Em dinheiro é investido nessas pesquisas para justamente a gente chegar onde a gente chegou. Então, antes a gente não tinha o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo, era só autismo e vários outros transtornos. O TOD não era TOD, o TOD era outro nome. Eu costumo sempre dizer, nos treinamentos que eu vou dar, que o TOD sempre tem um TOD na família. É aquele tio seu brigão na cidade onde você mora, que ninguém podia falar nada com aquele seu tio, que ele era o tio brabo, né? Era o tio que ninguém se metia com ele, porque já sabia que ia dar problema, né? Era o irritado, era o mal-humorado. Então, sempre existiu, assim como o TDAH, assim como o autismo. Mas, graças a Deus, o Senhor deu inteligência e recurso aos homens, e a gente foi estudando e foi se chegando, né, a uma definição que é o que a gente chama de critério diagnóstico. E eu quero muito agora falar sobre isso. Por quê? Falando da minha experiência, né? Antes disso, você que está aqui na live com a gente, pega esse aviãozinho, essa setinha que tem aí, e indica para uma pessoa que você acha que o filho é TOD, ou uma mãe que você acha que desconfia que o filho seja TOD, ou uma professora, ou alguém que precisa saber sobre isso, que eu vou tentar deixar a live gravada, gente, mas eu, de tecnologia, sou meio analfabeta. Aí vocês me ajudam, tá? Mas manda para aquele familiar sim, que diz que seu filho não tem TOD. Isso! Aquele familiar que vive dizendo que você não sabe educar seu filho. Boa! É aí uma oportunidade, né? Aí eu vou contar sobre a minha experiência, né? Quando eu comecei a ver comportamentos disruptivos na Maria Luísa. Muito disruptivos, assim. Da gente passar por experiências vexatórias, né? E a gente sempre também tendo a Bíblia, né? Porque nós estamos evangélicos, então sempre tendo a Bíblia como conduta de vida. E sempre, né? Eu não tenho experiência de outros filhos, mas eu tinha a experiência da educação que minha mãe me deu, enfim. E a Maria Luísa com comportamentos muito disruptivos, assim, fugindo muito de um padrão. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Foge de um padrão. Foge de um padrão de uma criança que é sem educação, de uma criança que é sem limite. Você consegue perceber claramente que essa criança ela não consegue entender, ela não consegue fazer a leitura do que é um limite. Ela não entende a punição. Porque o cérebro dela não entende a punição. Então, se colocar de castigo fosse a solução, pronto, não existiria TOD. Né? Se dar uma chinelada fosse a solução, puniu, aprendeu. Mas o que é que faz uma criança? Receber a punição, a consequência daquilo, e ela simplesmente não conseguir entender, contextualizar aquilo. Então, a gente percebe que é uma condição cerebral, ponto. Isso é extremamente
diferente de uma criança que não tem limite de falta de educação. E a gente começou a perceber que era muito claro isso na Maria Luísa. E aí eu comecei a estudar e comecei a procurar na internet informação, porque né, o Google nesse sentido ajuda muito. E eu descobri o Dr. Clay, do Neurosaber, e ele tem um filho Todd. E aí ele tinha aulas no YouTube, aulas gratuitas no YouTube, e eu fui preenchendo e falei assim, faz aí comigo o check-in do seu filho. E a Maria Lúcia preenchendo. Gabaritou. Gabaritou. Igual aqui. E eu falei, é um todão, né? Eu falei, gente, sobre isso. E aí a gente começou a luta, né, de ir para médicos e tal, e tentar ali a validação. Como se isso fosse nos ajudar em algum sentido perante a sociedade, porque a gente consegue ver que até nos dias de hoje, alguns médicos não validam, né? E outros profissionais, como a última profissional que a Maria Luísa foi, afirmou que a Maria Luísa não tem TOD, porque a Maria Luísa o TOD se manifesta em todos os lugares. Então, se ela não se manifesta na escola, se ela não se manifesta, não é TOD. E aí entra naquilo que você falou, amiga. Nós, mães, precisamos ser especialistas dos nossos filhos. Porque quando você escuta uma pataquada dessa, você fala, amada, mas não é isso que o DSM-5 mostra. Então, vamos voltar para a fonte, né? É muito importante isso. A gente saber, né, Cíntia, a respeito do que se trata. A gente entender o cérebro da nossa criança, do nosso pré-adolescente, do nosso adolescente, é muito importante. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que, de repente, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, porque você já tem até uma profissão, não é sobre isso. Mas falar sobre, discutir sobre, andar com pessoas e conviver com pessoas, né, amiga, que falam sobre, vão validar o seu maternal. Eu acho que isso é o mais importante. A validação. Né? Deixa eu pegar um gancho do que você disse sobre os critérios diagnósticos, né? Você falou que Malu, ela preenchia todos os critérios diagnósticos. Só que ela hoje é uma criança que ela não tem um comportamento disruptivo em todos os ambientes. A gravidade do TOD dela não é grande, né? E aí a gente precisa, inclusive, pensar sobre isso, né? Porque qual a esperança que a gente tem se não for reduzir os sintomas do transtorno? A criança ela tem um transtorno grave, um TOD grave, que se apresente em todos os ambientes e, com a terapia, reduzir a quantidade de ambientes que essas características se apresentem. Uhum. E esse é o nosso propósito, né? É nosso objetivo, ajudar a criança em casa, com o manejo parental, com as terapias, com os profissionais, para que realmente reduza. Aí você vê a falta realmente de informação dessa profissional. Porque a criança com TOD, ela pode ser leve e chegar ao grave, e pode chegar ao grave e retornar ao leve, dependendo da condução que essa criança tiver em casa e nas terapias. E é esse o nosso objetivo como mãe. Você não vai querer que seu filho seja um TOD grave e siga grave. O ideal é exatamente esse, que ele reduza, que fique leve. Não leve, porque a gente sabe que até o TOD leve não é leve, porém, que seja mais fácil de manejar. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, que é possível reduzir os sintomas e a gravidade. Exatamente isso. Né? E foi até o que eu falei para essa terapeuta. Eu falei para ela, olha, então no seu laudo você tem que escrever que a minha filha entrou em remissão. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Porque ela pegou a Maria Luísa 4 anos depois do primeiro diagnóstico. Ela pegou a Maria Luísa com uma avaliação 4 anos depois de terapia, tanto dela quanto a gente se capacitando. Sim. Então, é muita irresponsabilidade, né? Você tirar isso de um laudo, eu vou dizer por quê. E aí eu entro numa questão que me chateou muito ontem. E assim, choveu, né, de mães no meu direct aqui no Instagram, mães que obviamente seguem essa mesma pessoa que teve uma fala muito infeliz com relação ao TOD, levando ele para essa situação de pais que não conseguem colocar limites, e eles preferem colocar uma patologia nos seus filhos, né? E aí teve uma mãe que procurou, falou que estava muito chateada. Eu falei, meu Deus, como seria bom, como seria fácil, né? Se a minha filha de fato não tivesse esse transtorno. Então, vou inventar isso aqui, vou falar que ela é TOD, porque ninguém vai me cobrar. E essa pessoa, você percebe que ela não conhece o que é uma mãe,
e ela talvez não conheça a essência do ser humano. Porque qual mãe que vai preferir, primeiro, punir o seu filho do que a ela mesma? Mãe, não conheço. Mãe deixa de comer para dar para o seu filho. Que mãe que vai querer? Não, deixa ele lá, entendeu? Como pode, como o transtorno mental, porque eu estou fazendo a minha... Que mãe? Eu te conheço. Eu, Marcela, desconheço. Principalmente as mães atípicas. Tudo que uma mãe atípica quer na vida é que o filho fique bem, entre em remissão. Se ele é um autista nível 2, ela quer que ele vá para o 1. Ela quer que ele tenha atividade de vida diária, que ele seja independente. Enfim, toda e qualquer mãe. Então, não existe essa falácia de que pais colocam, porque pai fala isso porque quer dinheiro. Gente, não precisa nem ser chamado de pai. Isso é exceção. Nós estamos falando de vida real, de pessoas reais que entram dentro de um diagnóstico, entram num consultório, saem com um diagnóstico, e aquilo que a Cíntia falou, o chão se abre. O chão se abre, porque você não consegue fazer programações comuns a qualquer outra família. Você vai na padaria comprar um pão, pode ser um grande problema para você. Então, a pessoa, em sã consciência, vai preferir colocar um transtorno mental, porque é um transtorno mental. Isso a gente precisa deixar muito claro. Não é uma simbologia, não é moda, não é discurso de gente preguiçosa, de pai e mãe preguiçosa, não é. É um transtorno mental. A Gisele está aqui, ela foi nossa professora na pós. Uma das primeiras pessoas que eu adquiri conhecimento foi através dela, né? E ela tem o filho em remissão. Eu lembro que quando eu falava, a Gisele falava que o filho dela, né, também educadora parental, falava que o filho dela tem remissão. Eu falei, meu Deus, que dia isso vai acontecer comigo? É isso que a gente quer. Em que mundo que as pessoas realmente acreditam que uma mãe e um pai vão querer um transtorno mental na vida de um filho? Então, isso é inadmissível. E, de verdade, o quanto depender de mim e depender da minha voz, eu vou falar. Sabe por quê, amiga? Se a gente não se unir, se a gente não for por nós, quem que vai ser? Mas vai ser assim. A gente falando o que quer, do jeito que quer, e as mães se sentindo cada vez mais culpadas, né? E mal sabe essa pessoa que essa fala irresponsável pode trazer gatilhos, né? De depressão, de ansiedade, e essa mãe, essa avó, essa tia, esse pai, pode entrar para estatísticas que a gente não deseja para ninguém. Sim. Né, amiga? Sim. E você falando, Marcela, aí sobre essa fala, né, de pessoas que invalidam do que aconteceu ontem, me ocorre assim, muitas famílias chegam procurando a educadora parental, procurando saber do manejo, porque já usou todos os recursos que conhecia, que os pais usaram com elas, que é, como você falou, a punição, o castigo, deixar sem fazer as coisas. E é importante a gente frisar que com o TOD, quanto mais a gente é autoritário, pior vai ficando o comportamento da criança com TOD. Então, se você castiga, se você bate, que é pior ainda, o comportamento dessa criança vai ficando ainda pior. Então, essa fala de que a mãe não tem pulso, o pai não tem pulso para educar, é mais equivocada ainda, porque quanto mais pulso você tem, pior o comportamento da criança fica. Eu me lembro que o meu filho começou em um único ambiente, que era na escola. E aí eu busquei orientação, busquei uma psicóloga para me orientar como conduzir ele, e ela dizia, bote de castigo, bota no cantinho do pensamento. E eu comecei a usar essa estratégia. E foi piorando, a ponto de chegar em todos os ambientes, a se tornar um TOD grave por conta da minha condução equivocada. Então, mais uma vez, a gente refuta esse argumento de que TOD é falta de pulso de pai e mãe, é falta de disciplina, é falta de educação. E você falou aí do Dr. Clay, ele, no livro dele, Mentes a Mil por Hora, ele fala sobre estudos recentes que apontam o TDAH como tendo realmente um gene diferente que poderia ser esse desencadeador. E se a gente vê que 50% das crianças com TOD são também crianças com TDAH, a gente encontra também respaldo aí na genética para o TOD.
Então, não é só um machismo, não é só porque a mãe acha que a criança é indisciplinada que a gente tem o diagnóstico do TOD. Então, essas informações todas vão ajudar a gente a refutar esses argumentos de que a gente é que não sabe educar. Exatamente. A teoria, né, dos livros, os artigos científicos, eles existem, as pessoas investem dinheiro nisso, justamente para a gente chegar nesse ponto que a Cíntia falou. Então, já existem artigos, né, poucos são traduzidos ainda, mas, enfim, já existem pessoas estudando especificamente sobre o cérebro do TOD. E quando a gente vai estudar, né, a neuroanatomia desse cérebro, assim como o cérebro do TDAH, assim como o cérebro do autista, e por isso, como a Cíntia falou, são muito comórbidos, né, entre si. Né? Por quê? Porque eles têm questões muito parecidas. É sempre uma questão no lobo pré-frontal, que é o lobo onde tem a questão das funções executivas da impulsividade. Né? Na questão do TOD, a gente vê o nível basal de cortisol, que é o hormônio do estresse, diferente, reduzido. Né? Ali um comprometimento do sistema límbico, que é onde tem ali, vamos dizer assim, o filtro das emoções no cérebro. Então, nós não estamos falando aqui de uma desculpa esfarrapada. E como a Cíntia falou, por que você não pode ser autoritário com o TOD pior? Porque a gente tem um dos critérios diagnósticos, diz que essa pessoa, esse ser humano, ele tem questões com autoridade, ele tem um humor irritado. Por que é que você vai ser autoritário e vai irritar esse cidadão? Isso é no mínimo falta de sabedoria. E eu sei, amiga, que para muitos ouvir isso soa muito estranho. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura assim. Criança não fala, que você não tem que querer, engole o seu choro. Aqui quem manda sou eu. E eu não estou dizendo que pai e mãe não deva ser autoridade de forma alguma. Sim. Né? E, de novo, eu vou dizer para você, como cristã, a Bíblia nos orienta a isso. Nós somos pessoas outorgadas por Deus para sermos autoridades sobre essa criança. Autoridade é diferente de autoritarismo. E é essa quebra desse padrão que a gente precisa entender. Você ser autoridade na vida do seu filho é ser autoridade em tantas questões, não só na questão de mandar. É você ser autoridade para você encaminhar para a vida espiritual, autoridade emocional, sabe? Autoridade física protegendo essa criança. Então, é diferente. A gente vem dessa cultura de que o corrige é o chinelo, é a vara. Você, enquanto tiver comida aqui em casa, se você quiser comer outra coisa, você trabalha para conseguir. A gente vem dessa cultura, onde a gente coloca a criança engessada como se a criança não fosse um ser humano pensante. Dependendo da faixa etária onde ela esteja, é onde ela está desenvolvendo a sua personalidade. E aí, que se existe um pulo do gato, é aí que a gente tem que ir. A gente precisa mudar essa nossa estrutura educacional e socioemocional. De que criança não pode chorar, engole esse choro, para de chorar bobeira, né? Porque você vê um filme adulto, vê dorama lá, e chora, que é mais bobeira do que isso, fica chorando por causa de dorama, uma história que não existe, mas aí tua criança, você não quer que ela chore, né? Você não quer que ela argumente com você, que ela não quer comer aquilo porque ela não gosta, né? Você não Esse é o primeiro quer que ela ponto, argumente porque ela quer vestir uma roupa, não é? Esse é o primeiro ponto que eu falo no manejo, sabia? Tipo, você tem que desconstruir absolutamente tudo que você construiu na sua mente ao longo da sua vida sobre o que é educar. Porque eu mesma fui educada desse jeito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que era uma frase que meu pai adorava. E eu cresci muito com isso. E eu olhei para o filho alheio e disse, meu filho nunca vai fazer isso. Também por isso que eu falo que eu caí do meu pedestal, né? Sim. Então, você precisa desconstruir tudo. E aí, quando você começa a visualizar que, quando o meu filho está argumentando porque que ele não quer comer aquilo, eu preciso usar isso de forma positiva para beneficiar ele. Porque se meu filho disser sim, senhora, para tudo, ele vai encontrar na vida dele vários relacionamentos que, se ele disser sim para tudo, ele vai se colocar em segundo plano, ele pode se prejudicar, pode se colocar num relacionamento abusivo. Então, tudo que foi construído na nossa infância, a gente precisa desconstruir primeiro, para depois conseguir educar nosso filho com TOD. Então, desconstruir essa questão
da autoridade, do autoritarismo, a questão de que se meu filho não me obedecer, ele está me desrespeitando, se meu filho entra em crise, grita, xinga, porque a gente sabe que tem criança com TOD que grita, xinga, e que isso é um desrespeito para mim. Tudo isso eu preciso desconstruir antes de começar a intervir com meu filho, porque se eu não desconstruo isso, quando eu chegar na rua, que meu filho entrar em crise e eu ver as pessoas me olhando, eu não vou me conectar com meu filho para conduzir ele. Eu vou ficar preocupada com a opinião do outro e vou agir da maneira que a sociedade espera que eu haja. Bate, é só bater. Né? Então, a gente precisa desconstruir primeiro essa questão na nossa cabeça, da forma como a gente foi criada, principalmente para os que não foram criados de forma amorosa, de forma respeitosa e sem autoritarismo. Exatamente. Agora a Cíntia chegou num ponto que é crucial para qualquer mãe atípica, né? Essa questão do julgamento, do olhar dos outros. E isso, gente, assim, que a gente já falou agora, né? A gente fica preocupado com o outro, a gente não faz o que precisa ser feito, que é se conectar com o filho. E eu lembro muito dessa questão da conexão com o filho, porque quando eu fiz o curso com a Cíntia, ela falava muito sobre isso, a gente se conectar com o nosso filho. E acontece que, quando a gente vê, como a Cíntia falou, né? Quando a gente vê que aquela criança não é a criança que a gente idealizou, então a gente passa pelo processo do luto, onde a criança ideal morre e você tem a criança real, e isso é duro e doloroso, né? Acho que até por vezes inconscientemente, você fica assim, cara, essa não é minha filha, e você acaba repelindo, porque ela não age da forma como você gostaria, porque ela não faz da forma como você faria, ou como você teve que fazer. E essa conexão, esse vínculo, esse elo, se perde. E aí, quando você está em algum lugar, se alguém olhando, né, você fica, tá vendo o que você está fazendo passar? E você desconta. E, gente, isso vai virando uma bola de neve. Porque não se engane, esse transtorno, ele tem muito mais a ver com a questão psicossocioemocional do que qualquer outra coisa. Bom dia, amado pastor Glauco! Então, é exatamente isso que a gente está falando. Nós precisamos desconstruir uma visão, né? E construir aquilo que o seu filho precisa. Isso é muito difícil. Eu lembro que quando eu e o Fabiano fizemos, era muito difícil. Eu lembro que a Cíntia teve uma parte que ela falou assim, você tem que separar um tempo com o seu filho, né? Um óleo de massagem, uma coisa assim. E como aquilo foi um reconstruir para nós. Porque era o tempo todo falando com a Maria Luísa, entendeu? E esperando muito, né? E parece que a gente fica com uma certa ansiedade de querer um resultado rápido e nada com o TOD um resultado rápido. A gente precisa entender que a terapia ela tem o seu tempo, tanto para os pais aprenderem, quanto para os filhos aprenderem. E aí haver uma conexão, e aí a gente obter frutos, né? Mas a gente não pode deixar também, amiga, eu queria muito que você dissesse sobre isso. A gente não pode também entender que tudo é TOD, né? O TOD não pode ser muleta, de fato, para a falta de educação. E você se entender também que você, por vezes, você vai ter uma criança que ela é uma criança questionadora. Isso é da personalidade dela. A minha filha é assim. Eu já entendi que a Maria Luísa, ela questiona. Eu dar um não para a Maria Luísa, eu preciso justificar. Isso quer dizer que ela é sem educação? Que ela não obedece? Não. Isso quer dizer que ela é um ser pensante. E foi aquilo que você falou. Quando alguém, no mundão aí da vida, vier falar alguma coisa para ela, ela vai questionar. Peraí, por que você não vai fazer isso? Né? E ainda mais como autista que ela está dizendo, o que tem que fazer? Então, amadas mães que nos ouvem nessa hora, entendam, validem os seus filhos. O diagnóstico não define quem é seu filho. A condição cerebral não define quem é seu filho. Né, amiga? A condição cerebral ela justifica um comportamento. Mas a criança, o seu pré-adolescente, seu adolescente, não. Por vezes, o seu filho vai ser uma pessoa questionadora porque ele vai mudar o mundo. Sei lá. Não é? Sim. Ô, Marcela, você falou aí o diagnóstico não pode ser usado como muleta. E aí, enquanto você falava, eu vi uma pergunta aí que fala sobre o filho xingar a gente se não é falta de respeito, né? Porque eu falei, a criança com TOD em crise gritou, xingou.
E, como você disse, o diagnóstico não é muleta. Não é porque meu filho tem TOD que eu vou aceitar que meu filho me xingue, que meu filho me grite e vou dizer, porque ele tem TOD, deixa ele. Não é assim, tá? A gente precisa aprender a forma correta de conduzir essa criança. Ele está lá em crise, ele está gritando, ele está xingando, eu não vou intervir. Esse não é o momento da intervenção. Ele está no momento de raiva, ele está colocando para fora. Depois que isso passar, que nós vamos conversar com ele. Meu filho, veja bem, eu entendo que você estava com raiva e é normal sentir raiva, mas não é aceitável que você xingue ou que você xingue a sua mãe, como foi o exemplo que a minha moça deu aí, para que essa criança comece a entender o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Mas eu também não posso esperar que isso seja um passe de mágicas, tá? Não vai ser na primeira vez que eu falar que a criança vai mudar. É um exercício, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário e que é cansativo, mas que dá resultado. Então, hoje eu vou chegar para meu filho e vou dizer, meu filho, olha só, eu vou te acolher toda hora que você precisar, eu vou ensinar meu filho recursos. Quando você estiver com raiva, você pode sair daqui, e dar um murro na almofada, buscar outras formas dele de colocar a raiva para fora que não seja gritando, ofendendo ninguém ou até sendo agressivo fisicamente com alguém. Então, eu vou aos poucos ensinando essa criança. Não é porque o meu filho tem um diagnóstico de TOD, de TEA nível 1, de TDAH, que eu vou aceitar o desrespeito. Exatamente. Porque a gente quer um ser humano funcional para o futuro e não usar o diagnóstico como muleta. Exatamente. Por que a gente está falando tanto, Lilian, sobre essa questão da validação? Isso é um princípio básico do TOD. Porque quando a criança está no pico, criança, pré-adolescente, enfim, está no pico, ela já chegou no pico, porque o comportamento ele é escalonado. Ela vai dando sinais, não é do nada. Vai dando sinais, sinais, sinais. Não interviu aqui enquanto estava subindo. Quando ela chegou no pico, não tem o que fazer. É a bomba relógio. A panela de pressão já estourou. Não tem como você querer. Não, nada. Nem se autorizar. Não é sobre isso. Deixa passar, porque é fisiológico. Espera os níveis, né, basais de tudo se controlar, batimento cardíaco, cortisol, tudo. E aí depois, sim, você vem com o manejo. Eu vi que você ficou com raiva. Mas você falou, vi que você ficou com raiva, mas, palavrão aqui a gente não admite, né? Isso é diferente de uma criança que, por vezes, anda e xinga e tal. Nós estamos falando de uma crise. Criança que xinga, tá andando, bateu o pé em algum lugar e xinga, gente, aí é uma questão de educação mesmo. Onde ela ouviu xingar, porque alguém xinga perto dela, aí a família vai conduzir do jeito que é certo. Nós estamos falando da questão do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que apesar da maioria das pessoas acreditarem que a agressividade faz parte do critério diagnóstico, não faz. Não faz. Essa criança, ela entra no comportamento agressivo porque ela comunica algo, ainda que a raiva. Por isso que a Cíntia deu exemplo. Vai socar uma almofada, vai para dentro do quarto, vai gritar, vai rabiscar um papel, vai amassar uma massinha, né? Nesse sentido, tá? Então, assim, espero que a gente tenha te respondido. Eu vi que a Dani, amiga, perguntou a respeito do DSM-2, que fala sobre TOD. E ela ficou com dúvida, né? E eu acho que... Vou deixar a Cíntia falar, mas eu acho que... É porque eu conheço a Dani. Dani, eu acho que o que a Cíntia quis dizer é assim, igual como eu falei no começo, né? Antes não era o transtorno do espectro do autismo. Era o autismo e o Asperger, esquizofrenia infantil, né? No DSM-4. Depois do DSM-5, a gente vem o quê? Com o transtorno do espectro do autismo, porque viu-se que o cérebro do autista é complexo a ponto de ser comparado a um espectro, né? Há muitos viés. Então, as denominações vão dizer, se repaginando. Né? Com relação ao TOD, não tinha escrito transtorno opositor desafiador. Mas, como a Cíntia diz, o que você lê hoje no critério diagnóstico do transtorno opositor desafiador, você via no DSM-2 com outra nomenclatura. Outra nomenclatura, entendeu? É sobre isso, né, amiga? Isso, exatamente. É exatamente isso. Porque, como você falou, né? Todo mundo conhece uma pessoa com TOD não diagnosticado. Aquela pessoa difícil de lidar lá desde a infância.
Então, o que eu falo, assim, a primeira vez que foi citado o TOD foi em 1980, DSM-4, se eu não me engano. Mas, desde o DSM-2 já se falava sobre essas características, mas com outra nomenclatura, que é Isso. para respaldar a gente nesse sentido de não é um transtorno que foi inventado esse ano para poder justificar que eu não soube educar meu filho. Exatamente, exatamente. Aí a Cecília botou aqui, Cíntia, assim, ó. Até um adulto típico, depois que entra no espiral emocional, ele não se controla com passe de mágica. E eu vou aproveitar essa frase dela e dizer o seguinte: a gente não pode esquecer que o nosso cérebro, ele só é totalmente formado e maduro aos 24, 25 anos. Então, você tem uma criança com o cérebro atípico, com funções de forma atípica nesse cérebro e imaturo. E a parte da função executiva, onde a gente fala do controle das emoções, planejamento, né? Todas essas coisas, é a última parte a se amadurecer. Então, a gente precisa considerar isso também. E mesmo depois do cérebro formado, a gente precisa entender que se a